Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta manhã. Eu só não tive um infarto ali porque Deus não quis mesmo, mas esse louvor foi tremendo, né? Até me veio uma palavra ali para dizer para o pastor Paulo, isso aqui não é uma igreja, mas um pedaço dos céus. Porque nós somos filhos do Altíssimo. E aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Por isso nós temos a liberdade no Senhor. De glorificar, de cantar, dançar, pular, né? Agora há pouco eu estava olhando para os irmãos aqui. Eu falei, Deus já pensou esse grupo todo, esses instrumentos, lá em Calcutá, para a gente fazer um louvorzão. Irmãos, eu prometo para vocês que no mínimo de 5 a 15, 20 mil pessoas iriam parar para ouvir. E sabe qual é o nosso maior sofrimento no campo missionário? O louvor. Não temos músicos. Se eu for cantar, eu vou expulsar todo mundo. Não dá. Mas o louvor, nós conhecemos muito bem a história do louvor dos altos céus. A Bíblia nos ensina sobre isso. Milhares e milhares, centenas de anjos, milhões de anjos, cantando e glorificando o nome do Senhor. Agora, sabe uma coisa curiosa, antes da gente entrar em qualquer coisa para falar, é que na minha família todo mundo canta bem. E somente eu que não canto nada. Pois é, isso é um mistério muito grande do Senhor. Mas tem algumas coisas que a gente faz que o outro não faz. Então, dentro de uma casa, há muitos dons e talentos. E é o caso aqui nesta manhã. Pastor Paulo, é muito pouco 50 minutos. Eu já estou pensando em 50. Tem tanta coisa para a gente falar nesses últimos 30 anos na obra missionária, que eu gostaria muito, em primeiro lugar, que vocês conhecessem quem é o Romário. De uma forma muito resumida, eu vou tentar dizer quem eu sou. Eu tenho 56 anos de idade. Nasci na cidade de Ilhéus, na Bahia. Família pequena, de 16 irmãos e irmãs. Meus pais vieram de segundo casamento e já começaram a vida com 5 filhos. E aí resolveram ter mais 11. 16 o total. Isso que a gente conhece. Há rumores que tem mais, mas eu não o conheço. Queridos, meus pais tinham terras, tinham criações, tinham um monte de coisas quando eu nasci. E quando eu tinha 6 a 7 anos de idade, Ilhéus, para muitos de vocês sabem, que é a terra do cacau. E na década de 50, 60 e 70, o cacau era chamado como frutos de ouro. E dominou o Brasil inteiro e o mundo todo. O Brasil era número 1. Mas justamente na década de 70, houve uma invasão estrangeira. Isso está nos livros de história nossos. E alguém lançou um vírus que chama-se vassoura de bruxa. Quantos já ouviram falar? E devastou o cacau. E o Brasil passou para segundo lugar. Costa do Marfim subiu para primeiro de repente. E os suíços começaram a investir. Mas isso daí é história, né? Eu sei que os meus pais, os grandes coronéis naquela época, eles tomavam as terras das pessoas que tinham menor quantidade para ampliar as suas coisas. Como eu falei que é bem resumido, vou resumir mesmo. E assim aconteceu com a minha família. Perdemos tudo da noite para um dia. E aquele pouquinho que sobrou, a gente mudou para dentro da cidade. E a minha mãe, ela ficou depressiva. E ela começou a beber. Beber demais. De sair pelas ruas, brigando com todo mundo. Perdemos a razão de família. E os meus irmãos completavam uma certa idade, de 13, 15 anos de idade, 14, ia embora.
E eu tenho o meu irmão mais velho, que ele saiu de casa, foi o primeiro que saiu, foi para a cidade do Rio de Janeiro. E nunca mais a gente ouve falar dele. Depois que ele saiu, voltou uma vez em casa e depois desapareceu novamente. Assim sucessivamente com todos os outros irmãos. E naquela luta, naquela guerra que a gente vivia com a minha mãe, uma vergonha da família em toda a comunidade. De uma família que era quase que referência, passamos a ser uma família da vergonha. Meu pai e os meus tios, eu me lembro como o dia de ontem, eles levavam a minha mãe em todos os lugares, nas igrejas, levavam nos centros de macumba, em todo lugar para tentar salvar a minha mãe. E nunca conseguiu. E um dia, entrou um homem de quase 2 metros de altura e um outro um pouco mais baixo. Todos os dois negros, macumbeiro, eram os mais famosos da Bahia. E presta bem atenção, irmãos, no que aconteceu ali naquele dia com a minha família. Toda a família reunida, os que sobraram, né? E esses homens disseram assim para o meu pai, e os meus tios e a minha mãe. Disse, a partir de hoje, durante 7 dias, ela não vai beber nada. E quando ela bebia, descia o quê? Os Exus, orixás, todas aquelas coisas que a gente conhece, a tal da Maria Padilha, Satanás em si, a sua gangue, né? E assim era como vivia a minha mãe. Às vezes ela pegava faca, facão e saía pelas ruas brigando com todo mundo. E esses homens disseram, durante 7 dias ela não vai beber, mas no dia seguinte ela vai beber, vai ter uma recaída. Esses homens pegaram a pasta deles e foram embora. E exatamente como eles falaram, aconteceu. Ela não bebeu em 7 dias e caiu no próximo dia. No outro dia, esses homens apareceram na minha casa. E para resumir, não vou contar todos os detalhes, eles disseram assim, para ela se livrar de tudo o que está acontecendo, nós precisamos prender os orixás, precisamos prender os Exus, mas ela tem que ser uma mãe de santo, porque ela tem uma estrela. E essa estrela, ela vai ter que desenvolver aquela conversa que a gente já sabe, do diabo. Conclusão, a minha mãe se tornou uma das maiores mães de santo da Bahia, que fazia trabalho da Bahia para toda a parte do Brasil. Ela parou de beber. Parou tudo. E começou a ter uma nova vida. E dos meus 7, 8 anos, até os meus 11, 12 anos de idade, eu fazia parte do centro. Eu era um filho de santo. Eu recebia os demônios, conversava com as pessoas e fazia muitas coisas ruins para o meu próprio corpo, porque caía, era um verdadeiro inferno a nossa vida. Mas para aquele contexto que a gente vivia, era o certo. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus nessa época. E um dia eu me interessei de querer conhecer o que era que os crentes pregavam. Aí o pai de santo e a minha mãe disseram, olha, não faça isso, não vá na igreja, porque quando a pessoa fica doente na igreja, os crentes pegam, colocam num quarto escuro e a pessoa fica lá até morrer. E aquilo saiu da minha cabeça totalmente, eu não queria saber de crente de maneira alguma. Eu era uma criança e assim era com todos os meus irmãos também. Meus amados, quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe mudou para uma outra cidade e eu resolvi ficar em Ilhéus. Ela foi para Itabuna. Ali começou a minha vida, a minha jornada. As coisas começaram a dar errado. Meu pai e a minha mãe começaram a brigar. Minhas irmãs que ainda estavam vieram para aqui, para São Paulo, outras para o Rio. E eu resolvi também sair aos meus 12 anos. No meu livro tem a história toda, então eu estou resumindo mesmo. Caí na cidade de São Paulo.
sem saber nem assinar o meu nome. Meus amados, um dia, meu irmão mais velho foi nos visitar, eu morava com outro irmão, um sábado pela manhã, em abril de 1980, foi quando o Papa João Paulo II estava aqui, fazendo uma caravana pelo Brasil. O clima espiritual era muito grande, e foi nessa época, em abril de 1980, que eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. O meu irmão mais velho, que era também macumbeiro e casado com uma macumbeira, aqui em São Paulo, que já morava aqui, ele chegou, de repente, na minha casa, sábado pela manhã, e disse assim, olha, eu achei algo mais precioso do que uma joia. Ele disse, eu achei Jesus Cristo. Ele tinha deixado a macumba, ele tinha deixado tudo. A gente não sabia. Aí ele disse, olha, eu fiquei sabendo que no final dos tempos, Jesus vai separar dois grupos, um para a direita e outro para a esquerda. E vai dizer para o da direita, vinde a mim, bendito do meu Pai, o que nós já conhecemos da palavra, e o outro vai dizer, afastai-vos de mim. E como uma aliança, ele vai jogar todas essas pessoas aí dentro e vai lançar no inferno. E aí ele fez o apelo, vocês querem aceitar Jesus? Claro que sim. Não teve meio termo. Ele era novo também, não sabia pregar ainda. Aí ele disse, posso orar por vocês? Eu tinha 14 anos já. Aí a gente ficou aí em pé, eu, meu irmão e minha cunhada, e na hora que ele começou a orar, o demônio se manifestou em mim, eu caí no chão, me debatendo. Conclusão, ele expulsou toda aquela casta de demônios. Para a glória de Deus Pai. Amém, glórias a Deus. Irmãos, foi naquele dia que eu passei a conhecer quem era Jesus. Meu irmão foi embora. Aquela palavra ficou aqui dentro. E do meu outro irmão também. Conclusão, eu não fui para a igreja, não tinha discipulado, não tinha ensinamento. Eu resolvi sair da casa do meu irmão e ir morar sozinho. Sabe o que aconteceu comigo? Resumindo de novo, eu fui tragado com todas as forças que o diabo, que Satanás poderia ter. Eu entrei no submundo das drogas. Foram quase 10 anos de escravidão. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. Eu cheguei a ter 5 overdoses, 3 de cocaína e 2 de LSD, onde eu perdi totalmente o sentido e fiquei louco por um bom tempo. E os amigos que estavam presentes foi quem me socorreu. Eu tive overdose de sair se debatendo pelo chão. Todos os meus amigos da década de 80, que foi o auge da vivência, só tem 3 vivos. Todos os outros morreram. De AIDS, de overdose, de todo tipo de coisa que vocês imaginam. Mas o Senhor preservou a minha vida. E depois, quando o Senhor me deu uma segunda chance, eu estava lá no inferno, o Senhor me deu uma segunda oportunidade. E eu disse para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu quero entregar a minha vida para ajudar a outros. Eu era temido até por bandidos, por traficantes, de tanta loucura que eu fazia na minha vida. Paralelo a isso também eu estudei. Paralelo a isso eu trabalhei o tempo todo. Nunca roubei nada de ninguém, nunca assaltei ninguém, nunca matei ninguém, graças a Deus. Já tive tentativas. Já fui preso em praça pública, pessoas com pedra para atirar, por briga, por confusões. Cheguei a ser punk uma época, depois roqueiro outra. A loucura, tudo que o diabo dava naquela época, eu abraçava tudo. Mas quando o Senhor me deu uma segunda chance, quando alguém disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu falei, Jesus, eu quero ser liberto. Eu tinha desejo, uma vontade, pastor Paulo, de ser, sabe o quê? De ser um jornalista. Eu queria ser um jornalista, eu queria estudar jornalismo.
Mas eu não tive dinheiro, não tive conselho, oportunidade, família. Aí eu disse, Senhor, então eu quero ser um missionário, eu quero te servir. E aí, meu irmão, me deparei com essa palavra aqui, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o motivo que estamos aqui. Porque nós estamos aguardando a manifestação do nosso Senhor. Mas enquanto Ele não vem, a igreja, nós temos um compromisso. Temos que fazer a nossa lição de casa. Quando Deus apareceu para Moisés no Monte Sinai, e durante 40 dias e 40 noites, sem comer e beber, ele recebeu toda a revelação sobre a criação dos céus e da terra. E Moisés trouxe essa lei. Ele trouxe a direção para o povo de Israel e para todas as nações na época. Passaram-se épocas e gerações, como diz Colossenses capítulo 1 e verso 9, versos 6 e 7, aliás, até o 9. Durante épocas e gerações passaram. E um dia, o Senhor cumpriu a sua palavra, quando também, 40 dias e 40 noites, o nosso Senhor passou no deserto, sendo tentado, mas ele resistiu. Ele desenvolveu o ministério que o Senhor enviou. Ele recebeu de volta, ele trouxe de volta para cada um de nós o sonho, a esperança que tinha sido prometido lá embaixo, no Antigo Testamento. Ele nos trouxe de volta a razão de viver. E a igreja do Senhor, nós recebemos essa revelação em nossas mãos. E o que nós devemos fazer com essa revelação que está em nossas mãos? Nós devemos seguir o plano de nosso Senhor. E primeiramente, compartilho com vocês Atos 1:8, muito conhecido de todos nós. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Por esse motivo, quando a igreja, quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, é impossível um cristão que tem essa convicção da realidade da palavra de Deus e quem é o nosso Senhor, não entregar a sua vida, não abrir a sua vida para servir a outros e avisar para o mundo, avisar para todos os homens que a graça manifestadora, a salvação do Senhor pertence também a eles. Esse é o nosso chamado. Depois que o Senhor me deu a segunda oportunidade, irmãos, eu passei a pregar o evangelho nas ruas, na Praça Barão de na Rua Barão de Itapetininga, Praça da República, Praça da Sé, toda São Paulo, dentro de ônibus, metrô, em qualquer lugar que eu tivesse. Eu carregava uma bolsa, uma mochila com a minha Bíblia, folheto, tudo aí dentro, em qualquer lugar que eu estava falando de Jesus Cristo. E o Senhor me deu a minha linda esposa, Jaqueline, que também tinha visão missionária, que o Senhor chamou em outras épocas. Mas quando eu disse para ela, Deus me deu um chamado para a Índia, ela disse bem assim, não, então não é para mim não. O Senhor não me falou nada. E aí a gente trabalhou durante um bom tempo.
começamos a trabalhar com recuperação de viciados em drogas. Eu já fazia isso. 12 anos trabalhei aqui dentro de São Paulo com recuperação de viciados em drogas. Ajudei a abrir 2 casas de recuperação e, para a glória do nosso Deus, também fundamos uma igreja em Minas Gerais, na cidade de Cambuí. Amados, quando o Senhor chama, Ele nos capacita. Basta estarmos com o nosso coração aberto para receber a graça, a unção e o poder do Espírito Santo. E quando isso está em nossas mãos, essa é a nossa visão. Esse é o nosso trabalho. Então, o Senhor, a gente casamos. Qual é o nome da irmã que deu o testemunho aqui do banco? Irmã Bruna e o seu esposo? Quero compartilhar algo com vocês que aconteceu. Eu e a minha esposa não tinha 1 centavo, era o nosso dia a dia. E ela é filha única. Minha esposa começou a trabalhar com 13 anos, começou a assumir a mãe dela. Aí é outra história, um testemunho que ela vai contar aqui um dia. Se o pastor permitir que eu volte, se eu não falar muito, eu volto ainda, senão... E a gente não sabia o que fazer. Ela disse, como que eu vou para o campo e deixar a minha mãe sozinha? E a mãe dela era doente, tinha problema nas pernas. Aí começamos a orar. Casamos em outubro e em dezembro, lá para o dia 15 de dezembro, a segunda semana, nós fomos no Shopping Interlagos comprar um sapato para mim e um para ela. Para passar o final de ano, aquela coisa de gente pobre, tem que comprar uma roupa aqui, ali. Você vai para a igreja, o irmão te olha, ele não tem isso. É brincadeira. Na verdade, fomos comprar um sapato. Ninguém falou nada. Mas nós somos profissionais de inventar as coisas às vezes, né? Amados, aí entramos na loja, escolhemos o sapato, compramos. Um rapaz, o vendedor que nos atendeu. O shopping, ele estava fazendo não uma doação, sorteio de 3 carros, 0 quilômetros naquela época. O primeiro carro vinha com um jet ski, o segundo com 2 bicicletas, o outro com kit de férias. E pela compra que nós fizemos, a gente tinha direito a 13 cupons. Aí ele deu os 13, aí ele foi lá, pegou mais um e nos deu. Olha, pega mais esse aqui. Aí a minha esposa preencheu, a gente brincando, vamos ganhar, não sei o quê, tá. Ela preencheu 13 no nome dela e 1 só no meu nome. Foi a nossa primeira briga. Eu falei, por que você não pôs tudo no seu nome? E o meu ficou todo engarranchado, não dava para entender quase nada. Porque vocês sabem, quando a gente escreve muito uma coisa só, vai escrever outra imediata, às vezes a gente erra. Para concluir, irmãos, nós somos sorteados e ganhamos o segundo carro, 0 quilômetro. Deus é muito bom, né? Agora, irmãos, não acabou não. Depois de 1 semana, nós pegamos R$500 e voltamos lá no shopping, na loja, para dar de presente para o vendedor. O dono da loja, as pessoas, o gerente disse, não tinha esse vendedor aqui. Me arrepio todo. Foi aqui mesmo que você comprou? A gente falou, foi, compramos aqui, está aqui a nota fiscal, tudo. Compramos aqui. Ele disse, não, nunca houve essa pessoa aqui. Minha esposa falou, talvez foi alguém que vocês contrataram temporário, alguma coisa. Ele falou, não foi. Voltamos para casa com uns R$500 no bolso. E a gente não caiu a nossa ficha. Passou muito tempo. Aí disse, nossa, Jesus estava lá. Aleluia. Porque nós servimos a um Pai. Nós servimos a um Pai. As pessoas podem nos desprezar, até a família. Mas o nosso Pai, irmãos, lá no Éden, quando Ele falou, a Trindade conversando, depois de ter feito tudo maravilhoso, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aleluia! Nós temos o DNA do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo.
gente, quando alguém vai fazer o exame de DNA para tentar descobrir de quem é filho, se é verdadeiro ou não, esse exame, segundo a medicina, ele tem 99,9% de garantia. Os irmãos que são médicos aqui, enfermeiro, alguém sabe disso. E eu preguei na minha igreja esses dias atrás, e o tema era o DNA, né, do cristão. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele fez a prova de sangue. E ele nos trouxe de volta. Por isso que quando ele chegou, quando ele ressuscitou, ele se aproximou dos discípulos. E ele disse: todo o poder e autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia! Todo o poder. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: agora está aqui nas tuas mãos todo o poder e toda a autoridade. Ide e faça discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Presta atenção, meus irmãos, que Jesus não mandou a gente inventar nada. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu disse. Eu não vou dizer nada por mim mesmo em lugar nenhum. O pastor, quando está pregando aqui, não está pregando dele, porque não é dele a palavra, é do Senhor. E o Senhor é o nosso Pai. E esse é o nosso compromisso como igreja, irmã Solange. Esse é o nosso compromisso como igreja, irmãos, de levar essa mensagem até os confins da terra. Eu tenho certeza que aqui nesse bairro vocês já têm feito isso, que é a nossa Jerusalém, nossa Judéia, nossa Samaria, o nosso país afora. Pessoas que vão para a África, pessoas que dedicam aqui cantando, glorificando, derramando a sua alma, não olhando quem está à sua volta, à sua frente ou atrás. Me encantou ver vocês cantando, principalmente no seu nome daquela irmã, mas ela me transmitiu tanta força, tanto poder ali. E muitas vezes, em muitas ações e atitudes, nossa, a gente não precisa nem falar muita coisa, porque o Espírito já fala por nós. O Senhor já me livrou de muitas coisas. Eu estou perdido no horário, então, por favor, faz assim quando passar muito. O Senhor me deu a oportunidade de plantar a igreja no Peru, em Lima, no meio de uma das maiores favelas da América Latina. Chama-se Via El Salvador. Dentro dessa favela era onde estavam os remanescentes do Sendero Luminoso. Muitos de vocês conhecem a história do Peru, que por 13 anos foi escrava do terrorismo, o que atingiu o Brasil também, por isso que a gente ainda tem no Rio de Janeiro até o dia de hoje. Meus amados, dentro daquela favela nós plantamos a igreja do Senhor. E houve um dia, eu quero compartilhar um testemunho dali, um da Índia e um da Tailândia. Um dia, depois do almoço, nós estávamos aí, dentro de casa, e alguém nos chamou, uma irmã. Disse: pastor, corre aqui que eles estão enterrando um homem vivo. Aí eu saí mais ou menos 50 metros da nossa casa, que era um areial bem forte, e ali tinha um buraco cavado, e um senhor de 55 anos, que pegaram ele forçando uma porta. E naquela região, quando pegam um ladrão, eles matam, eles apedrejam, fazem um monte de coisa, a polícia nem chega lá. Era considerado zona vermelha, 100%. Quando dava 6 da tarde, se a gente estivesse fora e precisasse de um táxi para voltar para lá, não conseguia. Era muito difícil. E quando eles levavam, deixavam a gente quase 1 quilômetro longe, de tão perigoso que era. E ali o Senhor me conduziu ali naquela multidão, e eu comecei a falar de Jesus. Eu comecei a falar da misericórdia do Senhor, como o Senhor morreu em nosso lugar, como o Senhor nos dá vida através da graça dele, para eles terem misericórdia daquele homem. Aí um no meio diz:
Você concorda com ele que ele roubou? E aí começaram a me fazer várias perguntas. E pela misericórdia do Senhor, eu respondendo aquilo que a palavra nos ensina. Quando você estiver diante de um julgamento tribunal, não se preocupe, porque é o Espírito que está falando por você. E naquele momento, uma missionária que estava do nosso lado, que fazia parte da nossa equipe, ela falou bem baixo, bem baixinho. Se fosse julgar alguém pelo pecado, não sobraria nenhum de nós. Aí eu entendi, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer que fale. Naquele momento, eu subi na rampa de areia e falei, pedi licença a todos e disse, meus amigos, exatamente o que a missionária falou. Meus amigos, se Deus fosse julgar cada um de vocês, aí eu falei mais alguma coisa pelos atos, pelos problemas que existem, nenhum de vocês, nenhum de nós escaparíamos. Teríamos que cavar muitos buracos como esse. Graças a Deus, a multidão dividiu no meio. Uma concordava comigo, outra não, e eles ficaram brigando entre si. O homem segurou no meu braço, chorando. Aí veio uma outra pessoa que se identificou como também cristão, e ele disse, vamos tirar ele daqui. E conseguimos tirar e salvar aquele homem, para a glória do nosso Senhor. Eu não me lembro qual foi a palavra do hino que foi cantado aqui. Eu acho que o primeiro hino, ou o segundo, mesmo que seja até a morte. Eu sei que teve uma frase dessa na música que cantamos aqui. Mesmo que seja até a morte, eu vou te servir. E isso é o que nós passamos. Isso aconteceu no Peru. Em 2 anos, o Senhor nos deu a oportunidade de batizar 23 pessoas. E deixar uma frequência na igreja de quase 70 pessoas, para a glória do nome do Senhor. Voltamos, eu tenho 3 filhas, uma de 24, 22 e 19. 2 estão conosco, uma está nos Estados Unidos, terminou os estudos, está trabalhando lá, na faculdade que ela ganhou uma bolsa. E nos preparamos para ir para a Índia. Mas a Índia, vocês sabem, eu quero falar um pouquinho mais da Índia. A Índia é um país com 1.350.000.000 de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, 7 vezes mais do que o Brasil e geograficamente 3 vezes menor em extensão. Em qualquer rua, qualquer lugar que você estiver, você tem milhares de pessoas. Na faixa onde nós trabalhamos foi Calcutá. Então, muitos conhecem Calcutá pela história da Madre Teresa de Calcutá, né, e a própria história. O Brasil tem um bom relacionamento nesse sentido. Calcutá é conhecido como Caldeirão do Inferno e cemitério de missionário. É um dos piores lugares da Índia, porque a padroeira da Índia a padroeira de Calcutá se chama Durga. Durga é a irmã da Kali. A Durga é aquela deusa boa e a Kali é aquela deusa da morte. Então, o clima de Calcutá, quando a gente desce no aeroporto, a gente sente um impacto quase que palpável. A maldade no ar. É uma terra onde Satanás domina 100%, ou quase que 100%, porque agora o Senhor já tem muita gente para a glória dele. Mas é um lugar extremamente perigoso, proibida a pregação do Evangelho. E quando nós chegamos lá em 2003, Calcutá estava nas mãos dos hindus comunistas. Então eram pessoas raivosas mesmo. Mortes que aconteciam assim demais, bem próximo. Em 2001, eu não sei, eu acho que alguns de vocês vão lembrar, o pastor Stanley. Pastor Stanley e a esposa Carol, eles tinham 2 filhos e uma filha. Vocês lembram dessa história, né? Eles fundaram um orfanato e um dia o pastor e os 2 filhos, um de 8 e outro de 10, ele foi até o orfanato buscar alguma coisa e aí quando eles estavam saíram do orfanato, os 3 entraram no carro. Nesse momento que eles entraram no carro, os fundamentalistas chegaram e atiraram fogo com gasolina no carro e os 3 morreram aí sufocados. Essa história saiu mundialmente, né?
Há 6 anos atrás, as 3 pessoas que ainda estavam presas por esse ato, elas estavam em julgamento. E o tribunal resolveu soltá-los, liberá-los, porque descobriram que o pastor estava fazendo algo ilícito contra a população e ele estava fazendo algo que estava tirando as pessoas do hinduísmo e passando para o cristianismo. Então, a morte dele e dos 2 filhos foi perdoado diante daqueles que o fizeram e o mataram. Me lembrou muito uma história, um testemunho também. Em 1960, na época que os comunistas invadiram toda aquela região norte, que saíram da China, Rússia, que tinha o pastor, a esposa e 3 filhos, 3 meninos. Não sei quantos que vocês já leram essa história. E vou contar ela por quê? Porque eu quero chamar a atenção de uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Os 3 pastores, os comunistas, pegaram eles e aí eles teriam que fazer uma só coisa, somente negar o nome de Jesus. E eles estariam livres. E durante um dia inteiro, eles estavam ali sob pressão, toda a família, para negar o nome de Jesus. Uma lavagem cerebral, psicológica. E eu sei o que é isso. Eu passei em 2008, coisa semelhante a essa. E eles perguntaram para o pastor, ou você nega, ou todos vão morrer. O pastor chorando, a família. O pastor disse assim, por amor à minha família, eu vou negar. Na hora que ele falou isso, toda a família chorando. A esposa levantou e disse, não, o que você está fazendo? Não faça isso. Porque hoje mesmo nós vamos estar jantando com Jesus. E eles começaram a cantar aquele hino, não sei se é Eterno por Vir. E eles começaram a cantar. E eles enterraram o filho menor na frente deles, o do meio mais velho e por último ele. Amados, quero chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos momentos da nossa vida aqui neste mundo. Quantos de nós que estamos realmente preparados para dar as nossas vidas? Irmãos nossos que estão morrendo apolados, estão sendo enforcados pela fé. Hoje, 2008, foram 252 igrejas queimadas. Eu estava lá. Eu recebi pastores que conseguiram fugir da cidade de Ouriça. Nós trabalhamos com doação, com a obra social para ajudar nossos irmãos. Igreja como essa aqui, eles entravam, pastor na frente, matava o pastor na frente da congregação, da sua família. Depois, irmãos, eles ateavam gasolina dentro da igreja e tocava fogo. As pessoas morriam vivas. Todos os dias a gente abria o jornal, se reunia entre nós, os pastores de Calcutá, orando. Esse drama levou quase 40 dias. Eles pegavam os cães assassinos, treinados por eles, soltavam as irmãs dentro dos matos, adolescentes, jovens, violentadas, soltavam dentro dos matos e soltavam os cachorros. Muitas delas morreram dessa forma dolorosa. Muitos missionários que estavam em Calcutá pegaram o voo, foram para Nova Delhi, para Mumbai, outros voltaram. Eu saía de minha casa para ir para fazer o treino de futebol. A gente trabalha através do esporte, porque não pode pregar o evangelho. Então, eu sou técnico de futebol. Eu ensinava, abrimos escolas de futebol. Eu saía para o trabalho, o vilarejo, abraçava minha esposa e minhas filhas
Eu dizia, eu não sei se eu volto. Pegava minha moto e partia. 1 hora, 2 horas adentro das ilhas. Onde não tem nada, polícia não tem nada, só as multidões. Quando eu comecei a pregar o evangelho para meus estudantes lá no campo, e comecei a fazer um discipulado escondido, com os primeiros 12 rapazes. Durante 6 meses, estudando a Bíblia ali com ele. Só que eu não sabia falar inglês direito, mas o Espírito Santo nos ajudava com um pouco que sabia. E no dia, depois de 6 meses que eu fiz o primeiro apelo, 8 receberam Jesus com lágrimas nos olhos. E estes mesmos 8 que receberam, no primeiro ano, eles me levaram nos templos deles, e eles disseram para mim, esses aqui são os meus deuses. A Índia tem 33 milhões de deuses. Tem deuses de todo tipo que vocês possam imaginar. Estes mesmos, depois de 1 ano, estavam glorificando o nome de Jesus Cristo. E para a glória do nosso Senhor, eles são os nossos pastores de hoje, que assumiram o ministério. O Senhor nos deu a oportunidade de abrir três escolas de futebol. Dessas 3 escolas de futebol, hoje nós temos 4 igrejas plantadas para a glória do nosso Deus. A minha esposa, minha filha, paralelo a isso, a gente foi trabalhando também com as mulheres, com os familiares, que também a gente passou a dar aula de inglês na escola de futebol e na igreja. O Senhor nos doou um terreno, conseguimos fazer um prédio de 3 andares e hoje comporta mais de 600 crianças no nosso projeto, além das 4 igrejas trabalhando fielmente para a glória do nosso Senhor. Não dá tempo de falar mais, pastor, mas eu quero desafiá-los, cada um de vocês, de permanecerem firmes nesse propósito. Missões não é uma vez por mês, mas missões são todos os dias. A irmã Solange falou aqui, não foi a irmã Solange, foi a irmã, que disse, nem todos são missionários como o irmão Romário, assim, assado, de ir, mas todos nós recebemos a incumbência, dons e talentos. Alguns aqui, outros lá, outros para Samaria, Judéia, mas a palavra de Deus tem que ser anunciada em tempo e fora de tempo. Essa é a nossa obrigação. Dessa forma, o Senhor Deus quer que cada um de nós possamos estar envolvido, possamos estar participando na oração, na intercessão, dia e noite, para que o Espírito do Senhor possa fazer a vontade dele. Pastor, tem um resumo, 2 vídeos, vou só passar esses 2 para vocês conhecerem o ministério, e outro dia a gente fica à disposição também de compartilhar um pouco mais com vocês. Então, sobre a Tailândia, que eu passei 3 anos, acabei de chegar com a minha família. Então, na Tailândia, o Senhor da Índia nos levou para a Tailândia para estender o projeto de esporte. Então, nós passamos as igrejas da Índia, de Calcutá, para os nossos obreiros, todos continuam tomando conta das igrejas e continua o trabalho, está crescendo. Depois que eu saí, está crescendo mais ainda. Graças a Deus, essa tem que ser a missão. E na Tailândia, o Senhor nos deu a oportunidade de abrir 2 escolas de futebol e levar o evangelho ao povo tailandês. O povo tailandês, a Tailândia é 0,5% de 80 milhões de pessoas. É quase nada. Eu andei pelas montanhas, ali entre Tailândia, China, Mianmar, Laos, Vietnã e Camboja. Toda aquela parte de cima ali, próximo da China, andei por 5 vilarejos, um total de quase 6 mil pessoas nesses vilarejos, e não vimos uma igreja evangélica. E nem conhecimento de crentes, de cristãos naquela área. A Tailândia, nas grandes cidades, é 95% budista. E agora o islamismo está entrando com uma força tão grande
Arábia Saudita, todos esses países islâmicos, eles estão enviando missionários, não como nós cristãos enviando, eles estão mandando missionários, tipo 1000 missionários, porque eles têm condição e eles estão invadindo a Tailândia, principalmente a parte do sul. E está havendo mortes de budista através de brigas com o islamismo. Então é algo muito diabólico que a igreja do Senhor tem que continuar firmes, orando, para que o Senhor nos dê força de seguir adiante e levar o evangelho aonde ele ainda não chegou. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo e falta o evangelho ainda chegar em mais de 3 bilhões que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. A tarefa é muito grande. O Senhor me deu uma oportunidade de abrir uma escola de futebol dentro de uma escola do governo na Tailândia. Nessa escola tem crianças, são 2 escolas. Tem cerca de mais ou menos 450 alunos, que são crianças que vieram de Laos, de Mianmar, do Camboja, do Vietnã e crianças da própria Tailândia. Crianças que foram maltratadas pelos pais, abusadas, jogadas nas ruas, que vêm da guerra, de Mianmar principalmente. Então é levado com trauma, é levado para essa escola que é uma espécie de um trabalho social do governo tailandês. E para a glória do nosso Deus, o Senhor nos colocou lá dentro. 5 nações ali ouvindo a palavra do nosso Senhor. E a outra escola em uma comunidade. E hoje, para a glória de Deus Pai, são mais de 30 alunos que estão frequentando a igreja, que a gente estava trabalhando em parceria, e servindo o Senhor. E os pais estão vindo também nas reuniões programadas, e isso tem sido de grande bênção. Essa é a nossa incumbência, é levar o evangelho a outras culturas. Agora, nem tudo é um mar de rosa. Nós sofremos perseguição. Fiquei 3 anos sem poder passar por determinados lugares. Grupo de fundamentalistas já invadiu a minha casa na Índia. Graças a Deus a gente não estava. Fizeram um símbolo hindu bem na minha cama. Fizeram um símbolo hindu bem grande. Quando a gente chegou, até hoje não sabemos como eles entraram ali. Então é dessa forma que o nosso Deus nos chama, nos capacita e nos dá força de seguir adiante.